Boa tarde para quem está no Brasil e boa tarde também para aquelas pessoas que estão em outros locais, mas que falam ou entendem o português. Meu nome é Emerson Werneck, eu sou de Belo Horizonte, no Brasil, mas eu moro em Brasília há 20 anos e aqui em Brasília está um dia bem agradável. Vamos então começar a nossa participação no Congresso Online de Poliglotas. Eu gostaria de agradecer bastante ao Jimmy pela iniciativa maravilhosa dele de fazer esse primeiro congresso online e gostaria também de agradecer a todas as outras pessoas que estão envolvidas com essa iniciativa, esse projeto. E vou explicar o que consiste a minha apresentação. Ela é uma adaptação de uma palestra que eu fiz no primeiro Congresso de Poliglotas do Brasil, que foi em Fortaleza no ano passado. Então, eu falei sobre os resultados da minha pesquisa durante a feitura do meu mestrado na Universidade de Brasília, e eu pesquisei sobre a criação de novas palavras, neologismos em Esperanto. E muitas pessoas podem perguntar por que eu estou falando sobre Esperanto num congresso de poliglotas, porque muita gente tem a ideia errada de que o Esperanto seja algo contra o poliglotismo. Pelo contrário, o Esperanto, pela essência, é o maior amigo dos poliglotas, porque é uma língua que, por ser bem mais fácil sua aquisição, por ter apenas 16 regras de gramática, sem exceção, então ela possibilita que as pessoas mantenham as suas línguas próprias, nativas, suas línguas maternas, nas comunicações locais, e que para se comunicar com outras sociedades, outras pessoas que têm outras línguas como língua materna, então utilizariam o Esperanto. Nós vamos falar um pouco daqui a alguns minutos sobre o conceito de língua universal e língua transnacional. Mas eu já adianto que muita gente já ouviu falar que o Esperanto foi criado para ser uma língua universal e que por isso não deu certo. E não é verdade, nem uma coisa nem outra, porque o Esperanto não foi criado para ser uma língua universal e o Esperanto já deu certo desde o início, porque não parou de ter crescimento no número de falantes desde que foi criado em 1887 na Polônia. E atualmente está tendo um crescimento muito mais acelerado com o advento da internet. Então, muitas pessoas estão aprendendo o Esperanto online e fazendo uso dele já imediatamente, e o que dificulta, inclusive, que nós respondamos muito facilmente à pergunta mais comum quando se fala sobre Esperanto para pessoas que não são falantes de Esperanto, que é: quantas pessoas no mundo falam Esperanto? É difícil responder essa pergunta, porque seria mais ou menos como tentar calcular quantas pessoas andam de bicicleta atualmente no mundo, porque nem todas as pessoas que falam Esperanto estão registradas numa associação de esperantista, né? Então, seria a forma mais fácil de se calcular o número de falantes. Mas, como eu disse, nem todo mundo está registrado como um falante de Esperanto, e isso faz com que não se tenha uma ideia exata de quantos falantes se tem hoje no mundo. Mas as estimativas mais aceitas no mundo do Esperanto são de que esteja esse número entre 2 milhões de falantes e 10 milhões de falantes. Se pensarmos que temos 10 milhões de falantes, a maioria deles na China, porque na China também temos a maioria de qualquer coisa, né? Mas, então, se pensarmos que na China
nós temos muitos falantes de Esperanto e que não falam do Esperanto com este nome, e sim como o nome de língua mundial, né? Seria em chinês Shi Jie Yu. Então, eles estão adotando essa língua como uma das línguas oficiais de propaganda naquele país. Então, quando o governo faz publicações para outras nações sobre as suas atividades, eles publicam em 10 línguas, sendo 9 delas línguas naturais e uma o Esperanto. Bom, eu vou fazer um breve histórico aqui do Esperanto, porque pode ser que tenham pessoas que estejam assistindo e que não tenham ideia realmente de como o Esperanto começou. Mas, antes de falar do breve histórico, eu vou dizer que o Esperanto não é uma língua totalmente artificial. Ele é uma língua planejada e que foi feita a posteriori, isto é, baseada em outras línguas, né, já existentes. Então, o nível de artificialidade do Esperanto, segundo esse critério, é bem menor do que o nível de artificialidade de uma língua ressuscitada, como foi o caso do hebraico, né? Mas nós sabemos que o hebraico teve uma interrupção no seu processo histórico e ficou vários anos sem ter falantes fluentes de hebraico. E logo depois, então, foi, de uma forma planejada, reinserido na sociedade. Existem outras línguas planejadas. Tem o caso, por exemplo, do norueguês, o chamado Nynorsk, né? Que é uma língua que foi baseada em vários dialetos que existiam na Noruega e foi como se fosse uma pasteurização, no bom sentido, daquilo que já tinha como universal naquele território. E claro que os planejadores dessa nova modalidade de língua, eles introduziram palavras e até itens gramaticais, né, para fazer uma conformidade com a nova maneira de se falar, né? Nós falamos então sobre língua universal e língua transnacional. Por que o Esperanto não é uma língua universal? Porque ele foi criado para, não para substituir outras línguas de maneira uniforme, como seria a ideia de uma língua universal, mas sim para ser a segunda língua de todos e não a primeira língua de ninguém. E ele é uma língua que foi criada com o objetivo específico de ser uma língua de comunicação internacional. Então ele tem algumas características que fazem com que ele tenha uma certa vantagem com relação ao inglês nesse uso internacional. Porque o inglês, como vocês todos devem saber, não é uma língua muito lógica, nem na sua escrita, nem na sua pronúncia. Então, é muito difícil saber a pronúncia de uma palavra que nós não conheçamos em inglês, quando ela aparece, se nós já não tivermos tido contato com ela anteriormente, né? E no caso do Esperanto, como a escrita é totalmente fonética, isto é, cada som é representado só por uma letra e cada letra representa apenas um som. Então, se você aprende os sons representados pelo alfabeto do Esperanto, você consegue pronunciar todas as palavras da língua Esperanto, né? Sem exceção. E então, como que começou tudo isso? O Esperanto é um bebê linguístico, assim, se podemos falar, porque ele começou em 1887, então ele tem pouco mais de 130 anos de história e cultura. Ele hoje
apesar de ser novo em termos de linguística, ele tem falantes em mais de 120 países, de um total de 195 países que nós temos atualmente, né? Então isso é um feito linguístico muito admirável se compararmos com línguas bem mais antigas, né, e tradicionais, como as línguas nórdicas, né, o finlandês, o dinamarquês, o norueguês, o sueco, o islandês, né? Eles não têm mais do que 10 milhões de falantes em cada um desses países, né? E também não tem um alcance geográfico expressivo, né? Nós podemos saber também que o Esperanto foi criado por um linguista e que também era oftalmologista, chamado Luiz Zamenhof. E ele fez esse projeto porque ele vivia numa cidade que na época era parte da Rússia, mas hoje é parte da Polônia, e naquela época falava-se 4 línguas nesse lugar. Então falava-se o alemão, o polonês, o russo e o Yiddish. E ele via que as pessoas tinham muitos conflitos e pensou, porque ele tinha 16 anos na época de realmente iniciar o projeto, ele pensou que essas desavenças, esses conflitos, eram devidos à dificuldade de comunicação entre os falantes. Então ele criou uma língua baseada nas línguas que eram mais difundidas na Europa, então, né, latim, francês principalmente, e também línguas germânicas, inglês, alemão, holandês, né? E um pouco menos, digamos que talvez 20%, baseado em grego e línguas eslavas, né? Então, um falante de alguma língua natural europeia, quando tem o primeiro contato com o Esperanto escrito, ele tem a sensação de que consegue entender pelo menos 40% do que está sendo expressado, porque os radicais são comuns, já eram radicais que passavam de língua para língua, né, radicais chamados internacionais. E então isso fez com que a língua tivesse uma adoção muito rápida na Europa e também em outros países, e as pessoas na época, como não havia internet, se comunicavam por carta, e muitas vezes então a comunicação demorava meses para ter um avanço, né, porque o correio também não era muito célere, né? E de lá para cá, de 1887 até os dias de hoje, o Esperanto sempre vem crescendo, tanto em número de falantes como em expressividade na comunicação humana, né? Porque nós temos hoje que virtualmente todas as grandes obras da literatura mundial já foram traduzidas para o Esperanto. E em 2007 ela era a 17ª língua mais utilizada na internet. Isso pode ser verificado no site www.internetworldstats.com. Eu vou disponibilizar esse material que eu estou usando como base aqui para nossa fala. Aquelas pessoas que desejarem receber esse material em português ou em inglês, podem depois entrar em contato comigo de forma privada e eu encaminharei na forma que a pessoa pedir, né? Ou português ou em inglês. Se a gente pensar por que faz sentido a ideia de uma língua transnacional neutra, porque essa é a principal característica do Esperanto como língua. Ele é uma língua que não é a primeira língua de nenhum país, e não é o objetivo dele realmente ser, né? Mas, se pensarmos no caso da União Europeia, você tem
no ano de 2008, 60 milhões de euros foram gastos com traduções e interpretações. E no ano de 2009, 50 milhões, um pouco menos, mas ainda uma quantia muito expressiva. E se você pensar que eles têm 24 línguas oficiais e de trabalho, né, isso em 2009, e o comissariado da União Europeia utiliza apenas 3 delas, o inglês, o francês e o alemão. Então isso dá uma característica de desvantagem política e social para os falantes das outras línguas europeias, né? E a ideia por trás do Esperanto é que se você fala em inglês, mas você não é falante de inglês materno, você fala com um americano em inglês, você está dando a ele uma certa vantagem na comunicação, porque ele vai ter um maior domínio sobre a sua própria língua, sobre o que ele vai falar. Ele não tem que ficar buscando palavras para poder se expressar. E o outro falante que não seja nativo, né, ele vai estar sempre em situação de inferioridade, tanto em poder de concisão, quanto em poder de expressão com palavras adequadas, por mais que a pessoa seja treinada naquela língua. Quantos países da África poderiam se beneficiar desse dinheiro que é empregado somente na União Europeia com tradução e interpretação, né? Isso para não falar em outros órgãos como a ONU e outros organismos internacionais. Bom, na minha pesquisa, nós chegamos a verificar que na época, em 2007, não havia uma padronização do que fosse um medidor de vivacidade das línguas, né? Não havia isso em 2007. Então, eu criei alguns postulados, que são chamados postulados do Esperanto, que permitem com que a gente descreva uma língua como sendo uma língua viva. Então, a primeira característica é que tem de haver falantes fluentes daquela língua, para ela ser considerada viva. O segundo seria, tem de haver correspondência escrita frequente entre os usuários. Terceiro, tem de haver jornais, revistas e livros publicados na dita língua. Quarto item, tem de haver transmissão radiofônica ou televisiva periódica na língua em questão. E nesse ponto, muita gente pode estar pensando, tem algumas línguas naturais que não têm todas essas características. É verdade. Não é necessário que se tenha todas essas características para que a língua seja considerada viva. Mas, se a língua em questão tem pelo menos 2 ou 3 dessas características, ela já pode ser considerada como uma língua viva. Ela tem um grau de vivacidade que pode variar de acordo com o número de itens que ela preenche nessa minha tabela. Outro item, então, seria: há de haver evolução lexical na língua em questão, em decorrência dos fundamentos anteriores. Isso quer dizer, tem que estar entrando palavras novas na língua a todo momento. E, finalmente, há de haver uma sociedade de falantes que a utilize cotidianamente. E, principalmente agora, é muito fácil de provar que o Esperanto possui, sim, uma sociedade mundial e que utiliza dessa língua cotidianamente, tanto por escrito quanto falando, porque temos, como eu disse antes, o advento da internet, que permite comunicação em tempo real entre países muito diferentes do mundo, né? Então, depois de eu fazer o meu trabalho, foi publicado em 2010 uma tabela da vivacidade das línguas. Essa tabela, então, considera uma língua desde o estado de extinta, né, até o estado de modernamente utilizada. E vocês podem encontrá-la no site
omniglot, né, que vocês devem conhecer como poliglotas que são. Então a minha pesquisa falou sobre neologismos no Esperanto. É importante saber que existem dois princípios que regem a formação de novas palavras em Esperanto. Um deles é o princípio da necessidade. Esses princípios foram postulados por um linguista, René de Saussure, que é parente do famoso Ferdinand de Saussure, né? Mas ele colocou então no princípio da necessidade que usam-se os morfemas que são necessários para evocar claramente a ideia que se deseja exprimir. Isto é, tudo aquilo que for necessário para exprimir a nova ideia vai entrar na composição da palavra nova. E o princípio da suficiência, isto é, devem-se evitar os pleonasmos e as ideias alheias ao que se deseja exprimir. Então, nós temos um exemplo aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui essa palavra. Ela tem 5 formadores, né? Rom, vertebre, ul, age e o. Né? Rom é a característica de ser humano. Vertebre é de ser vertebrado. Ul é de ser indivíduo. Age é de ser uma coisa concreta. E o é a finalização para substantivos. Então, o que seria chamado de rom vertebrulajo, na verdade, não vai ter essa forma, porque só a ideia de rom já dá a ideia de vertebrado e de individual e de coisa concreta. Então, a palavra nova seria homo. Da mesma forma, blue, que é azul, color, que é cor, ets, que é qualidade, e o, finalização de substantivo. Então, não precisa da parte color e nem da parte ets, porque blue é o substantivo que é azul, então é a cor azul. Né? Essa é a lógica por trás da formação de palavras novas em Esperanto. Um dos princípios, aliás, 2 dos princípios básicos da formação de neologismos. Os esperantistas costumam, quando fazem novas palavras, seguir os mesmos passos do criador da língua, o Zamenhof. Né? Então, primeiro, encurtar, como na palavra hidrargo, que veio de hidrargyrus, né, de latim, e que significa mercúrio. E busso, de omnibus, que significa ônibus. Evitar homônimos. Então, lava, que veio do italiano, lava, ficou como lafo, para não coincidir com lave, que é lavar. E evitar começo ou final de radical que pareça afixo. Limite tornou-se limo, crepuscule tornou-se crepúsculo, para não ter a finalização ul, que é, como nós dissemos, a característica de indivíduo, e it, que é característica de finalização de particípio passado em Esperanto. Deixa eu ver aqui se alguém já colocou alguma pergunta. Parece que não. Ok. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazê-la à medida que eu vou falando. E, como eu disse, esse material eu vou disponibilizar depois para quem me pedir no privado. Deve-se também, ao construir uma palavra nova em Esperanto, evitar polissemia, isto é, muitos significados para a mesma forma. Então, acorde, com co, né, com K, é estar de acordo. E agorde, com go, ou g, é afinar, como afinar um instrumento, um piano, por exemplo. Generalo é general. E generala é geral. Conscio é o sentimento de si. E conscienzo é o foro íntimo.
E também deve-se atingir internacionalidade através de um compromisso entre várias formas nacionais. Por exemplo, a palavra forget, do inglês, e a palavra vergessen, do alemão, formaram em Esperanto a palavra forgesse. A palavra stone, do inglês, junto com a palavra Stein, pedra, no alemão, formou então em Esperanto a palavra stono. Isso é para dar uma ideia de como é o mecanismo de formação das palavras novas. Mas o que seria realmente ou cientificamente considerado como um neologismo, né? O conceito de neologismo não é consenso entre os linguistas. Ele depende, conforme a visão adotada, de várias interpretações, né? Mas no meu trabalho, eu usei um conceito específico para aquela pesquisa, que eu vou falar já já. E o conceito mais comum entre os linguistas é de que o neologismo é qualquer palavra de formação ou criação nova na língua ou palavra antiga de significado novo. E no meu trabalho 3 conceitos. Primeiro, neologismo do tipo 1. Palavras que não constem do vocabulário oficial de 1905 e até hoje não foram dicionarizadas oficialmente. Neologismos do tipo 2. Palavras que são registradas no dicionário NPIV, Nova PIV, de 2005, sem a marcação de oficialidade. E do tipo 3, palavras que não constem até o momento de nenhum dicionário de Esperanto. Algumas pessoas que não conhecem realmente o Esperanto perguntam se existe gíria e jargão em Esperanto. E temos vários exemplos, tanto de gíria quanto de jargão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também a tela. Só um momento, aqui. Então, brosso significa escova, é uma gíria para bigode. Cerebofulmo é um relâmpago cerebral. Ele dá o conceito de uma ideia súbita, um insight. Disco erraro, ou erro de disco, significa um fiasco. Ou então, alguma pessoa que está completamente louca. Enraque, que fica difícil de traduzir para o português, mas seria como amachadar, né? Dar golpes com machado. Seria interromper rudemente. E a mais conhecida das gírias no Esperanto, crocodile, que é falar em uma língua nacional quando se deveria falar em Esperanto. E tem outros exemplos, então, no trabalho que eu vou disponibilizar para vocês. É interessante que alguns neologismos do Esperanto, eles têm forma muito semelhante com formas do latim, né? Principalmente mais recentes na área das ciências, principalmente ciências biológicas. Então nós temos, por exemplo, um neologismo chamado panencefalito, que nada mais é do que a panencefalite, né, no termo médico. Por outro lado, nós temos termos como chaftremo, chaf seria carneiro, né? E tremor. Então, tremor do carneiro é o que caracteriza a doença chamada de scrape, né? Que é uma doença que é característica principalmente dos carneiros. Tem também a característica própria da cultura do Esperanto de os jovens proporem formas alternativas às formas já consagradas. Então, hoje em dia você tem uma luta entre formas como Francio, para França, e Fransuio, que era o nome tradicional da França no Esperanto de Zamenhof, né? Então, Uio é um continente. Como a Fransuio seria o continente dos franceses, aí você estaria limitando a França, na visão desses que estão propondo a forma Francio, a forma Fransuio limitaria
a França apenas as pessoas que são francesas. E nós sabemos que a França, dos países europeus, é a que mais acolhe imigrantes, né? Então, esses esperantistas que propõem a forma francio, eles dizem que é mais condizente com a realidade atual, porque na França existem franceses e outros tipos de pessoas, né? Porque considerando aqui franceses como uma etnia, né? E dessa forma, então, eles propõem a mesma finalização para praticamente todos os países que terminavam em uio no Esperanto de Zamenhof, né? Um outro caso interessante seria a palavra pitango, que significava tanto bem-te-vi quanto pitanga em Esperanto. E no uso dos brasileiros, ele acabou criando duas novas palavras. Pitanguço, que é para designar a fruta pitanga, e pentuvio, que é para designar o bem-te-vi. Por que pentuvio? Porque é uma onomatopeia, assim como o nome bem-te-vi, né? Tentando imitar o canto daquele pássaro. E bem-te-vi, todo mundo sabe o que significa, e pentuvio em Esperanto significaria arrependa-se, né? Então, como se o passarinho estivesse dizendo toda hora, arrependa-se. E também o pronome tsi, né? Ci em português, ou tsoi em Esperanto. Esse pronome ele era para indicar o tu informal, né? O você informal. E isso em algumas línguas, mesmo na Europa, há muita diferença no uso, por exemplo, do tu e do você, né? E no caso do francês, o ti e vous, no caso do alemão, o du e o sie, né? Então, esse pronome tsi, ele caiu em desuso logo no começo do Esperanto, porque não tinha uma aceitação uniforme entre as pessoas falantes de Esperanto em vários locais do mundo. Então, a pesquisa que eu fiz, ela investigou o sentimento de neologicidade de 20 palavras no Esperanto. Então, nós pegamos pessoas que eram falantes de Esperanto há pelo menos 2 anos, porque é o tempo que se calcula como sendo o tempo médio de domínio de todas as regras gramaticais e do vocabulário básico de Esperanto. Então, as pessoas que tinham que se declaravam falantes do Esperanto há mais de 2 anos, elas eram entregues um formulário, e nesse formulário existiam 20 lexias, né, 20 formas de palavras. E aí eles teriam que indicar quais daquelas palavras eles consideravam como neologismos. E sendo que, na verdade, todas elas eram neologismos de acordo com os critérios da pesquisa. No entanto, as palavras que foram consideradas como neologismo pela maioria das pessoas, pela totalidade delas, foram apenas 3. Ombudsmano, que vem diretamente do sueco, né, que não é uma das fontes tradicionais do léxico do Esperanto. Post-telefono, que significa celular, telefone celular. E vid-disc-aparato, que seria o aparelho de CD. Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos falantes nativos. Existem falantes nativos do Esperanto? Sim, e em vários países. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: o Esperanto não é uma língua viva porque não tem falantes nativos, mas na verdade o Esperanto já está na 3ª ou 4ª geração de
falantes nativos, né? Então, pessoas que aprenderam como primeira língua o Esperanto, tiveram filhos e ensinaram como primeira língua o Esperanto, né? Então, já está na terceira ou quarta geração. Eles são estimados entre 500 e 2.000 no mundo todo. Geralmente eles são, surpreendentemente, filhos não de pessoas de nacionalidades diferentes, mas de pessoas da mesma nacionalidade que decidem ensinar o Esperanto para os seus filhos, né? E eles não necessariamente são mais fluentes do que os outros esperantistas, porque depende o grau de fluência dele do grau de fluência das pessoas que ensinaram para ele primeiramente o Esperanto, né? Então, falantes não muito fluentes de Esperanto podem ensinar o Esperanto como primeira língua para os seus filhos, mas isso não vai fazer com que eles sejam mais fluentes do que eles próprios. E existe uma lista digital, né? A lista DEN, Denaskaja Esperantistoj, que são exatamente os esperantistas nativos, né? Mas ela teve alguns problemas de críticas de várias pessoas de vários países com relação à segurança dessas crianças. Então, e também nas outras pessoas que não eram crianças mais. E essa lista então foi desativada. A Wikipédia, como eu disse, o Esperanto já teve o ranking de 17ª língua mais usada na internet. E um dos usos principais é na feitura da Wikipédia. A Wikipédia em Esperanto é uma das que mais cresce atualmente, né? Tem mais colaboradores. E também ela foi criada pelos mesmos criadores do curso atual de Esperanto no Duolingo, né? Que parece que um deles vai ter palestra aqui no congresso online de poliglotas. E esteve entre as 20 maiores Wikipédias do mundo, né? Atualmente não se tem mais estatísticas sobre isso. O Esperanto como língua oficial. Como eu disse, não é desejável que o Esperanto seja língua oficial de nenhum país isolado, né? Por quê? Porque isso vai contra o princípio do Esperanto, que é de igualar em nível de domínio a língua para a comunicação internacional. Então, se algum país adotasse essa língua como língua oficial, eles fariam com que os nativos daquele país tivessem uma fluência que seria, em princípio, superior à dos outros falantes de Esperanto. E isso não é desejável. Mas, de qualquer forma, a ONU já se pronunciou 2 vezes, em 1954 e 1985, a favor da adoção do Esperanto como língua de trabalho nos países membros da ONU, né? E também como uma segunda língua de todos os países membros. O Google Translate ele já usa o Esperanto como língua ponte na tradução há vários anos. E eles fizeram várias comparações entre o uso do Esperanto e o uso do inglês como língua ponte nas traduções e descobriram que o uso do Esperanto trazia resultados mais satisfatórios na tradução e retradução, né, ou reversão no processo de teste da tradução online do Google. No Facebook é possível ter perfis e páginas inteiramente em Esperanto. Então você vê que gigantes da mídia, né? Principalmente as mídias sociais, como o Google, como o Facebook, o próprio WhatsApp, eles permitem o uso do Esperanto como uma língua em pé de igualdade com todas as outras naturais. A China, como eu disse anteriormente, desde 2010 tem o Esperanto como uma de suas 10 línguas oficiais de propaganda governamental. O Esperanto é língua oficial na Universidade Eötvös Loránd, na Hungria.
que é a responsável pela certificação internacional de proficiência em Esperanto, nos moldes do quadro europeu de referência. E a Academia Internacional de Ciências de San Marino tem o Esperanto como única língua de trabalho. O uso do Esperanto tem tido um incentivo muito grande com aplicativos como o Duolingo. O Duolingo, na verdade, é um fenômeno para o mundo do Esperanto, porque o curso de Esperanto para falantes de inglês no Duolingo atingiu mais de 500 mil de alunos em pouco mais de 2 anos, né? E o curso de Esperanto para falantes do espanhol atingiu 4.000 alunos em uma semana. A maior parte dos alunos de Esperanto do Duolingo está nos Estados Unidos. Então acredita-se que o uso do Esperanto por esses americanos, que geralmente tendem a fazer um uso mais prático das línguas que aprendem, ele vai configurar então uma nova realidade para o crescimento do Esperanto, né? É o que se espera. A versão inglesa já está estável há vários meses e a versão em espanhol promete atender a falantes de todos os países hispânicos, né? Então, permitindo variantes aí de espanhol europeu e das Américas e de outros locais. Existem algumas empresas que estão lucrando com o Esperanto já. Então, tem, por exemplo, a Intraexpo, que é uma empresa que começou no Brasil, mas que hoje tem filiais em vários países da Europa e na China, e que faz comércio, intermediação entre comerciantes em vários países, utilizando como língua de trabalho o Esperanto. A empresa Vinyl Cosmo é uma empresa que só faz CDs, gravação de CDs e de DVDs de música em Esperanto. E ela vende virtualmente em todos os países. E também temos o novo fenômeno do Esperantuio, né, que é o mundo do Esperanto, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o Amikumu, né, que é um aplicativo que vai ser explicado para vocês numa outra palestra que vai acontecer amanhã. E então eu não vou adiantar muito sobre a característica dele, mas imagine que seria com ele possível você localizar falantes para poder praticar não só de Esperanto, mas de outras línguas, como eles vão explicar na palestra deles. E tem o fenômeno dos cursos online de Esperanto, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem o Duolingo, que é o mais famoso e o que está tendo mais sucesso. Tem o Memrise, que tem um curso também interessante para quem principalmente procura vocabulário. Tem o curso do Lerno, que é interessante para pessoas que estejam preocupadas com correção gramatical. Tem o Esperanto em 12 dias, que é para brasileiros e falantes de português. E tem o Curso de Esperanto, que é totalmente em Esperanto, desde a primeira lição, são 12 lições, e que foi criado por um brasileiro, o Carlos Pereira. Esses cursos, então, estão, como eu disse, revolucionando o crescimento do Esperanto no mundo, né? E nós perdemos o controle de quantas pessoas atualmente falam o Esperanto, mas sabemos que esse número está só crescendo. A divulgação do Esperanto. Por que não há muita divulgação? Porque não existem patrocinadores do Esperanto como existem patrocinadores de outras línguas nacionais, principalmente o inglês, o francês e o alemão, né? Então, assim, como o Esperanto não tem um poder de persuasão econômica, né, ou política, ou histórica, que tem essas outras línguas, fica difícil, fica praticamente limitado ao boca-ouvido, né? E também agora pela internet.
Se você se identifica com os ideais do Esperanto, que são de preservação cultural e linguística e igualdade entre os povos, você mesmo pode ser um divulgador do Esperanto. Então você pode se associar a uma associação local de Esperanto ou pode entrar nos sites esperanto.org.br ou www.esperanto.net. E lá tem informações não só em português, como em várias outras línguas, e que você pode usar para fazer o seu próprio material de divulgação. O meu livro, que foi o resultado dessa pesquisa que eu fiz, é este livro aqui, Renovação Lexical do Esperanto, Mecanismos de Formação de Neologismos. Ele é a minha contribuição para a divulgação do Esperanto no meio acadêmico, né? Porque ele está em linguagem científica, mas de qualquer forma não é uma linguagem difícil de se entender se você não estiver envolvido com o meio acadêmico. Ele fala sobre a situação atual do Esperanto como língua viva e em pleno desenvolvimento. E a linguagem, como eu disse, é clara e concisa. Então, não é preciso você saber Esperanto para poder entender o que está sendo dito ali no livro. E as únicas 16 regras gramaticais que existem no Esperanto, como eu disse, elas estão presentes também nesse livro. Então você pode até iniciar o seu aprendizado de Esperanto usando do meu livro. Se vocês se interessarem por ver os detalhes dessa pesquisa e também mais detalhamento dessa história mundial do Esperanto, vocês podem adquirir o meu livro, é só entrar em contato comigo em privado, que eu envio para qualquer lugar do mundo, né? Só que o livro só está disponível em português. E enfim, você pode presentear outras pessoas também do meio acadêmico, principalmente aqui no Brasil, que especialmente se forem linguistas, né? Mas o Esperanto, como língua viva, ele tem muito preconceito de muitas pessoas que às vezes perguntam o seguinte: o inglês não substituiu o Esperanto? Bom, na verdade, uma língua não substitui de nenhuma forma uma outra língua, né? Mas de qualquer forma, no uso internacional, por que o inglês não substitui o Esperanto? Por quê? Primeiro, o inglês é uma língua natural de alguns países. Então, como eu disse, ele promove uma desigualdade de comunicação se esses falantes desses países estiverem se comunicando em inglês com falantes de outras línguas, né? Existe também a questão do anti-americanismo. Então, pessoas que são contra os Estados Unidos e a globalização promovida pelos Estados Unidos, muitas vezes procuram alternativas à língua dos Estados Unidos. Então, o Esperanto é uma opção. A questão da preservação linguística e cultural, como eu disse. Então, você tem pessoas que têm línguas com não muita penetração em outros locais. Então, essas línguas acabam sendo extintas pela adoção dessas pessoas de outras línguas nacionais. Então, no caso do Brasil, várias línguas indígenas estão sendo assimiladas, estão sendo exterminadas pelo uso generalizado do português por esses indígenas, né? E em outros casos, nos Estados Unidos seria o caso do inglês, em muitos países pela adoção principalmente do inglês, em países como a Índia, né, que tem mais de 3.000 línguas num país só, né? Você tem apenas algumas dezenas como oficiais, né? Então, a tendência é que as outras, não consideradas oficiais,
percam força com o tempo e vão sendo suplantadas pelas línguas que são consideradas oficiais. Eu tenho 8 minutos, já estou indo para a conclusão. Tem a questão da soberania também de cada povo, né? Porque se eu sou um brasileiro, eu sou um piloto de avião e eu estou voando um avião da Air France e eu estou chegando na Espanha, por que que eu tenho que falar inglês, que é uma língua de um país que não tem nada a ver com nenhuma desses outros países envolvidos, né? Então, além do que, há vários acidentes de tráfego aéreo que acontecem por pronúncia inadequada do inglês por falantes não nativos do inglês. Isso não é um mito, isso é comprovado cientificamente não, mas historicamente, né? É só ver os registros dos acidentes e as causas. O Esperanto tem a vantagem da ausência de dialetos, porque variações de pronúncia de sons individuais não fazem diferença de significado. E a fonética e gramática, que são totalmente regulares. Como eu disse, são 16 regras, sem exceção, né? Se a gente for pensar no caso do inglês, olhem essas palavras aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou pronunciá-las, vocês tentem pronunciar, vocês vão verificar que elas têm as mesmas 4 letras. E essas 4 letras são pronunciadas totalmente diferente de uma para outra. Conseguiram pronunciar todas? Então vamos lá. Thought, through, though, tough, plow, cough. Então não tem lógica nenhuma a escrita do inglês, né? E isso não é desejável para uma língua que se pretende de uso internacional. Entre outras desvantagens do uso do inglês, que tem muitas variações dialetais e muita variação de pronúncia. Quantos falantes de Esperanto existem? Como eu disse no começo, é difícil de saber, porque seria como tentar contar quantas pessoas andam de bicicleta. Mas a estimativa é de 2 a 10 milhões de falantes, sendo que línguas como o dinamarquês, por exemplo, tem cerca de 4 milhões. Né? O sueco, que é bem mais falado lá, e é uma língua também bem antiga, tem 10 milhões. Né? Então, o Esperanto como um bebê linguístico, na verdade, é um sucesso em termos de linguística. E por onde que nós podemos começar a divulgar e participar do movimento do Esperanto, né? Que é um movimento que tem tudo a ver com o poliglotismo, porque está provado cientificamente também que há uma facilidade maior das pessoas que aprendem primeiro o Esperanto de aprenderem outras línguas, mesmo que não sejam línguas indo-europeias. Você pode começar então primeiro adquirindo o meu livro, Renovação Lexical do Esperanto. Você pode visitar o site da Liga Brasileira de Esperanto, que é www.esperanto.org.br. Você pode procurar os cursos de Esperanto na internet. E você pode procurar salas de bate-papo internacionais em Esperanto e praticar. E comprar mais livros em Esperanto para desenvolver vocabulário. Então eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram presentes, né? Evidentemente, como uma palestra em português, não teve a difusão que terão as outras palestras aqui, que serão na maioria em inglês, mas também em outras línguas, né? E, de qualquer forma, se tiverem algumas perguntas, podemos respondê-las agora. Eu vou ter mais meia hora de perguntas e respostas, então sintam-se à vontade para começarem a escrever aí as perguntas e eu vou respondê-las na medida do possível.
Estou vendo aqui que o meu amigo Jorge Bautista está aí presente. Muito obrigado pela presença. Mi amikino Anjo amica, estas ankaŭ inter ni, kaj Jimmy Melo. Então, essa palestra amanhã vai ser feita em inglês. Por que ela não está sendo feita em Esperanto? Porque o objetivo é exatamente atingir as pessoas que ainda não têm conhecimento sobre o Esperanto, ou que têm conhecimento, mas que ainda não tiveram a motivação suficiente para iniciar os seus estudos em Esperanto. Para os poliglotas, eu tenho um argumento animador, que é o fato de que se você já conhece 2 ou 3 línguas, o aprendizado do Esperanto vai ser bem mais rápido, né? Porque, principalmente se essas línguas forem indo-europeias, e mais ainda se forem europeias. Porque, como eu disse, o Esperanto é baseado 80% em latim e francês, e 20% em línguas germânicas, e 10%... desculpa, eu me atrapalhei. 70% latim e francês, 20% línguas germânicas e 10% línguas eslavas e grego. Eu não estou vendo nenhuma pergunta, então eu acredito que eu tenha sido bem claro no que eu expliquei. Mas, de qualquer forma, se quiserem fazer alguns comentários também, estou aberto a críticas, inclusive, porque devo fazer uma palestra parecida amanhã em inglês. Então, se quiserem me dar sugestões do que abordar ou o que não abordar nessa minha palestra de amanhã, eu fico contente. Anjo amica, se vi volas demandi ion, vi povas fari tion en Esperanto ankaŭ. Eu posso responder perguntas que sejam feitas em espanhol, em Esperanto, em inglês e francês. Jimmy, eu não estou conseguindo ver os comentários, mas diz aqui que tem 10 comentários. Como é que eu faço para poder ver isso? Deixa eu tentar reiniciar aqui. Agora eu estou conseguindo. Ok. Então vamos lá. Jimmy Melo. Eu não estudei Esperanto e tenho um nível bom, mas confesso que não gosto do Esperanto. O que me motivou foi a história do Zamenhof. Ele foi um grande linguista. Na verdade, a história dele é realmente entusiasmante, né? Como linguista e como pessoa, realmente. Porque ele, além do Esperanto, ele criou o chamado romaranismo, né? Que seria, assim... um movimento da humanidade planetária, né? E ele acreditava que um dia as barreiras políticas entre os países iriam acabar, né? E que só não existiriam mais países e sim um planeta apenas, né? Muito obrigado, Jorge, pelo comentário. Muito obrigado, Jimmy. Muito obrigado, Karina. Falar um pouco sobre a história do Zamenhof. Bom, agora acabou que eu vi isso muito tarde, né? Mas vamos lá. O Zamenhof, ele era judeu, né? E ele com 16 anos já conhecia pelo menos 12 línguas, né? E entre elas o latim e o inglês. Então ele via que essas línguas tinham vantagens e desvantagens e ele começou a pensar na ideia de juntar o que era de vantagem de uma e de outra, né, para criar uma nova língua. E como eu disse no começo lá da apresentação,
o Zamenhof também pensava que a falta de comunicação, ou a comunicação com línguas diferentes, é que fazia criar conflitos entre as pessoas na cidade que ele morava. Então, ele resolveu criar uma nova língua, e ele fez um projeto aos 16 anos, né, que era o antepassado do Esperanto. Mas o que aconteceu? O pai dele, quando viu esse projeto, achou que era alguma coisa que podia ser mal vista pelas... porque na época estava acontecendo uma grande guerra na Europa, né? E ele ficou achando que se alguém de um país russo ou alemão visse aquele projeto dele, ele estaria correndo risco de vida, né? Então ele resolveu queimar o projeto do Zamenhof, né? E aí o Zamenhof ficou muito descontente, lógico, mas ele resolveu refazer o projeto do zero. E aí acabou que foi bom ter acontecido a queima do projeto anterior, porque o projeto seguinte foi muito mais regular, né? O projeto anterior era mais natural, ele procurava imitar as línguas um pouco mais. E o projeto final, né, do Esperanto, como a gente conhece hoje, ele tem a regularidade exatamente nessa composição entre radicais naturais, mas uma gramática regular, uma gramática que não imita a gramática das línguas nativas, né, das línguas naturais, que costumam ter muito mais exceções do que regras. E também, como eu disse, o Zamenhof, um pouco mais jovem, né, um pouco mais adulto, ele começou a se envolver também com esse outro projeto do chamado Romaranismo, que era o movimento da humanidade, né, seria assim, o humanismo, mas essa tradução não fica boa, porque seria mais ou menos como humanidadismo, né? Então ele acreditava que ninguém era membro de país algum, e que sim era membro da humanidade, né? E isso pode ser pesquisado por vocês em várias línguas, através da palavra-chave romaranismo, né? Que escreve como se fala, né? Com H-O-M-A-R-A-N-I-S-M-O. Deixa eu ver aqui, deixa eu refrescar aqui para ver se tem comentários novos. Ainda temos alguns minutos. Ok, tem mais coisa aqui. Tu eblas jam uzi amicumos seies kiel. Mi preferas ne paroli pri amikumu nun, char estos prelego pri amikumu morgaŭ. Mi ne scias ĉu en Esperanto aŭ en la angla. Sed jes, eblas uzi ĝin, kaj mi kredas ke nuntempe estas kelkaj homoj en multaj landoj kiuj jam uzas ĝin. Jairo, Esperanto é uma língua bem viva, com muitos eventos ocorrendo. É verdade, todos os dias, sem exceção, há em algum lugar do mundo um evento sendo acontecendo em Esperanto. A Ciane está aqui. Oi, Ciane, muito obrigado pela presença. Jairo, muito obrigado. Anio. Jimmy, por que você acha que só o Esperanto se popularizou? Outras línguas auxiliares são tão boas quanto como o Ido, o Volapük e até o atual Togepona. Bom, tem vários fatores. No caso do Volapük, por exemplo, o que atrapalhou foi que as palavras, os radicais, eram modificados tanto que não se reconhecia os radicais na fala do Volapük moderno, né? Então, por exemplo, a própria palavra Volapük, né? Volapük, na pronúncia correta do Volapük,
ela quer dizer fala mundial, né? Então, o PIC vem de speak, né, em inglês, e o vol vem de world. Então, seria world speak, aí virou Volapük. E, além disso, o Volapük na gramática era muito complicado, porque você tinha como possíveis de se formar mais de 13 mil formas verbais com cada verbo. Então, isso na prática não era utilizado, e quando era utilizado em maior grau, causava mais desentendimento que entendimento, né? O ido não se popularizou porque ele tentou fazer exatamente o que o Esperanto evitava, que é se aproximar demais das línguas naturais. Então, o ido tem algumas exceções, o ido tem algumas facilitações, por um lado, de pronúncia, mas, por outro lado, dificultando o reconhecimento de palavras e dificultando até o entendimento mesmo, né? Porque a regularidade do Esperanto é que faz com que ele seja popular até entre falantes de línguas não europeias. Eu, por exemplo, fui no Congresso Mundial de Esperanto em Yokohama, no Japão, e lá tinham falantes de vários países asiáticos, e eu fiz questão de perguntar para eles se eles achavam o Esperanto mais fácil do que o inglês, e eles todos foram unânimes em dizer que sim, muito mais fácil. E era incrível ver que alguns deles fizeram relatos lá de aprendizado de outras línguas, e eles disseram que, por exemplo, no caso do inglês, eles demoraram cerca de 8 anos para terem um domínio razoável da língua, né? Sendo que com o Esperanto, eles com poucos meses já estavam se comunicando com pessoas de todo o mundo. O Toki-Pona, eu não conheço muito sobre ele, mas ultimamente eu entrei num grupo de Toki-Pona no WhatsApp e eu vi que a dificuldade é exatamente a falta de vocabulário. Não a falta de vocabulário, mas a falta de raízes, né? Radicais de palavras. Porque parece que 120 ou 123, não sei, radicais de palavras, eles formam todos os conceitos da língua, né? Então, isso na prática não se mostra muito funcional. Então, essas são as características de cada uma dessas línguas que eu acho que fizeram com que elas não se popularizassem, né? Além do fato de que, no caso do Toki-Pona, ele é muito novo, né? Muito mais novo do que o Esperanto. Então, pode ser que daqui a alguns anos o Toki-Pona tenha bastante mais falantes, mas, por enquanto, são inexpressivos. Deixa eu refrescar aqui. Jekioma horo estos morgo la prelego pri amikumu. Mi ne scias, mi devas demandi al Jimmy Mello. Jimmy, que horas vai ser a apresentação amanhã sobre o Amikumu? É a apresentação do Richard Delamore, né? Anjo, vi povas controli ĉe la tablo de la horaro por vidi la prelego de Richard Delamore ao Evil Dia. Dankon pro vi respondo, ne dankinde. Ops, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver, se vocês tiverem mais comentários ou... Agora que eu vi que a minha imagem ficou toda de lado, né? Se tiverem mais algum comentário ou alguma pergunta, ainda temos 19 minutos. Se não tiverem perguntas, vocês podem fazer algum comentário sobre como vocês ficaram sabendo sobre o Esperanto, né? Porque
Hoje em dia você tem inúmeras maneiras de entrar em contato com o Esperanto, né? A principal hoje em dia é a internet. Parece que... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ah, isso. Então, já temos aí o horário do Richard Delamore, que seria amanhã às 9h30 no horário de Sydney, né? Eu não sei que horário que deve ser esse, onde você está, porque eu não sei em qual país. El que Lando vivenas, Anio? Agora não adianta virar a câmera, deixa desse jeito. Bom, parece que não temos mais perguntas. Deixa eu só dar mais uma refrescada aqui no vídeo. Se não tivermos, eu acho que eu vou terminar por aqui mesmo. Deixa eu ver. Ah, sim, Ah, año es el Hungario. Bone, mi tute ne scias kiom da horo estas malsamaj inter Hungario kaj Aŭstralio. Do vi devas kontroli ĉe la reto, ĉu ne? Ĉar la oficiala horaro de Sidnejo estas AE.to, kaj vi povas kontroli la diferenco inter AE.to kaj la horaro de Hungario, né? Jimmy Mello está pedindo para eu falar um pouco em Esperanto, assim as pessoas podem sentir um pouco como soa a língua. Sei lá. Mi parolas iomete en Esperanto, mi parolas mal rapide, porque vi povas kompreni. Mi esperantistiĝis en 1986, kiam mi partoprenis la kongreso, Brazila Kongreso de Esperanto en Belo Horizonto, mia hejmurbo. Kaj ekde tiam mi uzas Esperanton ĉiujare kaj kun multaj homoj el multaj landoj. Mi skribis libron pri Esperanto kaj mi laboris kiel redaktoro de la revuo Brasila Esperantisto en Brazilo, kaj mi jam partoprenis multajn kongresojn. Ekzemple, mi iris al Italio, mi iris al Nederlando, Japanio, kaj estis Universala Esperanto-Kongreso en Fortalezo, Brazilo ankaŭ. Kaj mi jam partoprenis multajn aranĝojn en Brazilo mem. Mi credas ke Esperanto ne estas la solvo por tuto, sed estas bona komenco por la solvo de la interkomunikado inter la homoj, kaj mi
persone ne appartenas al movado de homaranismo, sed mi ankaŭ credas ke estas bona ideo, ĉar la homoj, se oni pensas rilate tio, ni povas vidi ke ni vere ne appartenas al lando, sed ni appartenas al planedo. Ni estas planedanoj, kaj ne ĉiulandanoj, ĉu ne? Do, mi ne konsideras min kiel brazilano, sed kiel civitano de la mondo. Kaj se vi kredas je la egaleco inter la popoloj, vi devas lerni kaj disvastigi la ideon de Esperanto. Dankon pro via ĉeesto, kaj morgaŭ je la sama horo mi prelegos en la angla pri Esperanto al la tuta mondo. Dankon. Bom, estão me perguntando aqui se eu tenho contato com a Legião da Boa Vontade. Então eu vou responder em Esperanto, porque foi perguntado em Esperanto. Mi havas kontakton kun Legio de Bonavolo, jes, sed mi ne apartenas al tiu entrepreno, kaj mi eĉ ne scias ekzakte kiel ĝi funkcias. Sed mi havas amikojn kiuj laboras tie, kaj mi povas kontaktigi vin kun ili, se vi volas. Do, escrevo al mi private. Dankon. Eu peço desculpas porque eu deixei a maior parte do tempo o meu vídeo aí com a minha cara cortada e também com o vídeo invertido, porque eu não consegui colocar o meu iPhone aqui na posição em pé, né? Para amanhã eu vou arranjar alguma maneira de fazer isso sem precisar usar o formato horizontal. Então, como são 8h20, ainda temos alguns minutos. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas ou comentários. Se quiserem gravar vídeos, eu posso deixar uns momentos aí para que vocês façam vídeos ou falando em Esperanto, ou fazendo comentários sobre a sua experiência com o Esperanto. Bom, parece que ninguém quer fazer esses vídeos, então eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de todos, agradeço também a aceitação do Jimmy para que eu pudesse fazer essa palestra. É a primeira vez que eu faço uma palestra online, então muita coisa não saiu a contento, né? Pelo menos a meu contento. Logicamente, o fato de isso poder depois ficar disponível para outras pessoas que não puderam assistir ao vivo vai facilitar o contato posterior, né? Então, se quiserem escrever para mim, podem usar o meu contato do Facebook, que através desse contato pessoal, aí eu envio o endereço de e-mail, que eu prefiro não deixar o meu e-mail disponível no geral, assim, na rede, não é? E agradeço então aos realizadores desse congresso, principalmente o Jimmy, que foi o idealizador, e
Convido a todos a participarem amanhã também, na palestra que eu vou fazer em inglês, que fatalmente terá coisas diferentes da de hoje, porque o público é bem diferente e eu imagino que as perguntas também vão ser completamente diferentes. E agora eu vou fazer um agradecimento especial em Esperanto para a nossa participante esperantista da Hungria, né? A Anjo Amica. Anjo, bonvenon kaj dankon pro via ĉeesto, kaj morgaŭ je la sama horo mi prelegos en la angla, kaj se vi povas disvastigi al viaj amikoj kiuj parolas la anglan, mi dankos vin, kaj dankon pro viaj demandoj kaj pro via intereso. Kai ni amikumu, pere de amikumu, kun Richard de la Morgau. Dankon, kai gis poste. Obrigado então a todos e até amanhã. Vou desligar.